Olá, como prometido, estamos começando a série Educação Sexual Bíblica para Crianças e Adolescentes. Serão mais ou menos 20 vídeos que a gente vai estar falando sobre por que e como fazer educação sexual bíblica com crianças e adolescentes. É baseado na nossa apostila, que já está disponível no nosso site www.ensinandofamilias.com, e esses vídeos, essa série de vídeos vai estar de uma forma organizada, disponível lá no nosso canal do YouTube também. Então você vai poder ver vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e assim consequentemente. Hoje eu queria falar sobre a introdução dessa apostila, que é por que fazer educação sexual bíblica com crianças e adolescentes. Por que eu devo fazer? A primeira coisa que nós precisamos entender, número 1, é que Deus foi quem criou o ser humano como homem e mulher. E foi Deus que deu os órgãos sexuais reprodutivos para o homem e para a mulher e que ordenou que Adão e Eva, se unissem e tornassem-se uma só carne. Então, o relacionamento sexual, o fato de que o ser humano é criado como um ser sexual, foi algo criado por Deus. E a Bíblia fala que Deus é bom e tudo que ele fez é bom. Então, o fato de que nós somos seres sexuais, que Deus deu esse presente para o marido e para a mulher, que dessa união pode-se vir a ter filhos, é algo criado por Deus, que a gente não tem que se envergonhar, que a gente não tem que achar que é algo ruim, vergonhoso, para conversar sobre os nossos filhos a respeito desse assunto. Normalmente essa vergonha de se conversar com os nossos filhos do assunto vem pelo fato das nossas próprias experiências do passado ou porque nós estamos acostumados com a visão desse mundo, que é uma visão deturpada daquilo que Deus criou como algo bom. Então, a segunda razão que nós devemos falar com os nossos filhos sobre sexualidade é porque a Bíblia fala para os pais ensinar a criança no caminho que deve andar e mesmo quando for grande, não se desviará dele. Então, a promessa de que a criança vai andar no caminho que o Senhor tem para ele, tanto na sexualidade como outras áreas da vida, vem atrelada a uma responsabilidade que é dos pais de ensinar o filho esse caminho. Mas ensinar sobre sexualidade? Claro que sim! A sexualidade é algo muito importante na vida do ser humano, está conectada à identidade, quem nós somos. Então isso precisa ser ensinado pelos pais. Coisas simples, como por exemplo, um pai responsável não deixa uma criança nadar numa piscina sozinha e sai para dentro da casa se aquela criança não sabe nadar. Por quê? Porque ele sabe que a piscina é algo bom, mas se a criança estiver ali sozinha, ela pode se afogar e morrer se ela não foi preparada para nadar. Da mesma forma, a sexualidade é algo bom, mas se os nossos filhos não foram ensinados, treinados sobre o que é sexualidade do ponto de vista bíblico, quais são os limites bíblicos, como lidar com isso, eles não vão saber fazer quando situações aparecerem diante deles. E agora eu venho para o terceiro ponto, que situações vão vir diante dos nossos filhos. Eu falo por experiência própria, nós como famílias fizemos homeschool, educação domiciliar por muitos anos com os nossos filhos. Nós também sempre tivemos muito cuidado no tipo de ambiente que a gente levava a eles, que tipo de filme a gente assiste aqui dentro de casa. E a gente teve esse cuidado extremo, mas é óbvio que os nossos filhos são seres inteligentes e eles absorvem o que está ao redor deles. E se você vai no mercado com a tua criança, se você tem convivência com outras famílias, eles serão expostos à questão da sexualidade. Numa revista que está exposta num lugar, numa situação de estar conversando com os amiguinhos, eu já tive situações dentro da minha casa, dos meus filhos brincando com outras crianças, e uma criança de 8, 9 anos chegar e perguntar para o meu filho: você sabe o que a palavra gay significa? E outras situações, de eu estar dirigindo meus filhos com amiguinhos para um lugar e eu dirigindo, eles achando que eu não estou prestando atenção e eles começarem a conversar coisas sobre pessoas na televisão que estão mudando de gênero e que eles ouviram falar. Então os nossos filhos vão ser expostos. A própria Bíblia fala sobre sexualidade. Se você vai ler a história de Natal com os teus filhos, vai falar que Jesus foi concebido de uma virgem. E o que é uma virgem, mamãe? Então, a sexualidade está em todos os lugares ao nosso redor, da forma bíblica de Deus e da forma deturpada. Então, nós precisamos treinar os nossos filhos para entender a sexualidade de uma forma
bíblica, positiva, como algo bom que Deus criou dentro dos parâmetros dele. E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer essa educação sexual. Então volta aqui amanhã. Deus abençoe.